Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Meus prezados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos estudando a Palavra de Deus, a nossa Escola Bíblica Dominical, que é o carro forte, podemos dizer, da igreja, que é uma das missões da igreja é evangelizar, discipular, ensinar. E com a graça de Deus, nesse dia de hoje, nós queremos estudar a lição de número 6, da nossa lição desse terceiro trimestre do ano de 2026. Nós estamos estudando essa lição, um assunto tão especial, que fala a igreja dos gentios. Nessa lição de número 6, você que está participando da nossa escola bíblica, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se você tem a sua lição, também juntamente vamos estudarmos a palavra de Deus. Porém, antes, eu peço para que todos vocês, todos nós, curvássemos as nossas cabeças e aqui nós estaremos orando ao nosso Deus. Querido eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, por essa oportunidade que está nos concedendo de transmitir a Tua Palavra para todos aqueles que têm o desejo de estar crescendo no conhecimento, na graça e também alimentando a Tua alma através da Tua Palavra. Mais uma vez, Senhor, fica conosco, dá-nos graça e sabedoria para transmitir a Tua Palavra de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nessa lição de número 6, nós estaremos estudando a suficiência da graça na cidade de Corinto. É um assunto muito especial, podemos dizer assim, um assunto histórico, missionário, né? Que o apóstolo Paulo, ele faz-se presente e é o principal pessoa no assunto a qual nós estaremos aqui estudando. Nós vimos que a própria lição nos fala sobre a respeito de Paulo, quando ele chega em Corinto para fundar igrejas naquele lugar.
Então nós vimos que a fundação da igreja em Corinto é narrada nesse capítulo 18 do livro de Atos, ao qual nós estaremos estudando, dos versículos 1 ao versículo 11, nos revela o momento decisivo da missão cristã, na qual a graça de Deus, ela se mostra plenamente suficiente em meio da adversidade intensa. Em uma cidade marcada, vejamos muito bem, por imoralidade e pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para preservar ou anunciar do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Corinto, nós sabemos que era uma cidade, né? É uma cidade muito importante, que ela tinha a sua importância política, também era uma cidade que tinha um centro comercial forte na época, também um centro econômico maiores do mundo romano. Então nós vimos, era uma cosmopolita estrategicamente localizada, e ali reuniu os povos de diversas culturas, povos de alto conhecimento, povo que estudava, então povo que se dedicava, e ali se destacava pela sua, infelizmente, a sua decadência moral. Templos pagãos, também especialmente alguns deuses que ali existia, também nós vimos que marcava pela vida religiosa da cidade. Nesse contexto, nós vimos que o apóstolo Paulo, enviado por Deus, todos nós, né? Mesmo que nós temos a proteção de Deus, Deus está conosco. Até a própria palavra de Deus nos fala que o anjo do Senhor aguarda aqueles que o temem, né? Então nós vimos que, na verdade, mesmo sendo um lugar assim difícil para ministrar a palavra de Deus, mas Paulo, ele tinha um temor, né? E também todos nós, Paulo nos mostra aqui, que nós tínhamos e precisamos ter uma dependência da graça. E nós vimos que Paulo traz consigo marcas sofridas em Filipe, em Tessalônica e Bereia. E com isso ele já tinha uma certa experiência. Então nós vimos que esse texto narra a chegada do apóstolo Paulo em Corinto, onde ele conhece um casal que se chama Áquila e Priscila. Trabalhava fabricando tendas e recebe uma visão de encorajamento de Deus. Então, Deus, assim, do nada, vamos dizer assim, do impossível, do imaginável, Deus levanta sempre alguém para que nós podemos fazer a sua obra, levar as boas novas. Então nós vimos que nesse texto aqui nos fala sobre a suficiência da graça na cidade de Corinto. Isso quer dizer, tudo nós podemos ter um preparo intelectual, nada impede, é um dever, mas tudo, se não tiver a graça, a proteção de Deus, torna-se assim um pouco mais complexo. Então nós vimos que, na verdade, ele tinha um certo temor, por ser um lugar de uma pluralidade religiosa. Então tinha as perseguições em que Paulo ele sofreu também. Então nesses versículos, nesse estudo a qual nós estamos, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele no início do seu ministério, nós vimos que ele teve oposição na sinagoga. E nós vimos que durante o seu tempo ele ensinava a palavra de Deus. O seu início, o apóstolo Paulo, como é de costume, ele inicia a sua obra na sinagoga,
anunciando que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, prometido. Então, é bem claro, Jesus é o Cristo prometido por nosso Pai, o nosso Deus que está no céu. Mas nesse período, encontrando, como já dissemos aqui, esse casal, a qual Áquila e Priscila, nós vimos que judeus, eles foram, como judeu, foram expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio. E sofreu toda essa pressão. Como eles eram trabalhadores, fabricantes de tenda, então, quer dizer, tinha a sua profissão. Uniu-se Paulo e também esse casal e começaram a trabalhar. E ali nós vimos que chegou outros e somando. A palavra de Deus nos fala que ali com a chegada de Silas e também de Timóteo, nós vimos trazendo boas notícias, animadoras, e apoio das igrejas, então trazendo de Macedônia. Então Paulo passa a dedicar-se integralmente na palavra de Deus. Isso quer dizer, o tempo estava trabalhando secularmente para a sua manutenção e também pregando a palavra de Deus. Porém, aí com essa chegada desses discípulos, de Silas e Timóteo, aí deu aquela animada, crescida, aí Paulo ficou dedicado exclusivamente na pregação da palavra de Deus. Com tudo isso, sempre temos oposição e perseguição. Nos dias de hoje, também não é diferente. Nós vimos que em algumas partes no mundo ainda o Evangelho de Cristo Jesus não é aceito. Ainda nos dias de hoje, no século 21, nós vimos também a perseguição contra a religião cristã. Seja igreja evangélica, nós vimos alguns países que assim sofrem. Porém, nós vimos que Paulo, passando a dedicar integralmente para pregar a palavra de Deus, contudo, crescia a oposição dos judeus, né? Impedindo de continuar na sinagoga, pregando sempre e preparando o caminho para uma nova etapa da sua missão, agora fora daquele ambiente religioso, porque foram expulsos. Então nós vimos que também ele, Paulo, ele usava os espaços para debater e convencer os judeus e gregos de que Jesus era o Cristo. Agora, vejamos que na continuidade da missão e o encorajamento divino, quer dizer, dá a continuidade. Quando Deus abre uma porta, o homem não pode fechar, mesmo que sofremos perseguições, mesmo que sofremos incompreensões e até outras situações, a obra de Deus não para. O Senhor sempre tem alguém para nos ajudar, uma palavra de encorajamento. Então, a continuidade da obra não pode deixar de ter. Nós vimos que nessa visão da continuidade de missão e o encorajamento Paulo divino, havia um Senhor que ele estava ali preparado por Deus, talvez ignorante do conhecimento de Jesus, o Cristo, mas ele tinha o seu coração religioso. Então nós vimos que na casa de justo, esse homem a qual ele permaneceu ali pregando a palavra de Deus, nos fala que quando expulsado Paulo lá da sinagoga, ele não abandona a cidade. O homem de Deus verdadeiramente, meus irmãos, meus amigos,
ele não abandona, ele não corre, ele é corajoso, ele sabe que Deus, ele protege. Sabemos que é uma guerra espiritual, as trevas contra as luzes, mas a palavra de Deus disse: antes que houvesse dia, eu sou, operando eu, quem impedirá? Então quer dizer, o homem tenta impedir, mas o nosso Deus é aquele que nos abençoa. Então vimos que Tito Justo, ele ofereceu a sua casa. Para quê? Para que ali fosse pregado para Deus. A sua casa ficava ao lado da sinagoga. Simplesmente saiu do lado A, foi para o lado B e continuaram pregando a palavra de Deus, mas não da sinagoga. Então, como povo, como um novo espaço para a pregação, a mudança, isso foi uma mudança até estratégica. Sabe por quê? Ali amplia o alcance do Evangelho de Cristo e confere a visibilidade, positiva da nova comunidade cristã. Por quê? Com a propagação do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Evangelho foi crescendo, e foi crescendo dentro de um corpo, foi tornando-se conhecido, e o Senhor abençoando, e tudo isso, fazia com que as portas para a pregação do Evangelho, ela não vai parar, ela vai ficar aberta. Embora nós vimos que aqui demonstra mais uma vez que quando se fecha portas, Deus, ele providencia, ele vai dar com providência para termos o quê? Um novo caminho, uma nova oportunidade, e nesse novo caminho e nova oportunidade, o nosso Deus faz com que é ampliado o conhecimento da sua palavra e do conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, o medo do apóstolo e a palavra de Deus, aí no caso, nós vimos que são oposição, o medo, do apóstolo Paulo, e a palavra de Deus, nós vimos que tornou-se um fruto visível, que nós dependemos inteiramente de nosso Deus que está no céu. Então ele passa a temer a sua permanência em Coríntios. Então ele ficou ali com aquele temor. Nós temer não é pecado. Nós tememos porque nós temos nosso lado humano, então as cautelas. Só que sobre isso nós não se preocupamos tanto, porque nós sabemos que a proteção que temos é de nosso Deus que está no céu. Então, o peso espiritual, a cidade, aliado com a hostilidade crescente, então fragilizava emocionalmente Paulo. Mas nesse contexto, o Senhor parece-lhe em uma visão que ali traz uma exortação, quer dizer, mostra, seja firme, seja corajoso, não pasme, não te espante, eu sou teu Deus. E nós vimos que nos fala das seguintes palavras, no capítulo 18 do livro de Atos, no versículo 9, Deus nos fala das seguintes palavras: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cale. Quer dizer, a hora se não para de falar, continue pregando o meu evangelho, continua anunciando o evangelho da salvação da humanidade. Não cale, não pare. A tendência da oposição dos judeus era com que exterminasse, até saindo da sinagoga. Porém, a ordem que Deus deu em uma visão,
o Senhor fala de muitas formas e de muitas maneiras. O escritor aos Hebreus, nós vimos que ele nos fala de uma forma muito importante esses versículos, a qual nós estamos dizendo que nós devemos ouvir Deus falar. E o Senhor, ele fala de muitas maneiras. Da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 1, assim nos diz a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quer dizer, o nosso Deus, ele fala. Até nos dias de hoje, ele traz uma palavra profética ou diretamente por sonhos, revelações. Mas nesse contexto a qual nós estamos estudando, ele nos fala através de uma visão. Não tema, mas fale, não te cales. Isso Deus reafirma e promete também a sua presença, e também revela que há um povo naquela cidade em que precisa ouvir o Evangelho. Então Deus estava dando ali um ânimo, exortando ele: não pare, continue, eu estou contigo, você não está só, eu te fortaleço, eu te dou graça, eu te dou proteção. E isso faz com que essa palavra divina não apenas consolava Paulo, mas também ele reposicionava Paulo na sua missão, lembrando que o sucesso da obra de Deus não depende de força humana, mas de uma fidelidade na chamada a qual Deus tem nos dado. Meu irmão, você que está, nós estamos aqui falando para Deus, você que está ouvindo. Se Deus tem uma chamada contigo, saiba, sofra o que vier, mas permaneça no centro da vontade de Deus. O nosso Deus é aquele que, na verdade, ele nos guarda e nos protege. Então, por mais que nós esforçamos, por mais que nós dedicamos, olha, não depende só da força humana, não, pelo contrário, nós temos que estudar, dedicar, tal, etc. Porém, mas da fidelidade. Deus requer que cada um de nós sejam fiel a Ele em todos os momentos da nossa vida. Mas vimos que nesse texto ao qual nós estamos vendo, estudando, meditando nesses momentos que Deus tem nos permitido de estarmos juntos através desses canais da nossa igreja, nós vimos que a graça de Deus é suficiente para nós. Basta a minha graça te basta. Quer dizer, só ter a graça de Deus, nós sabemos que nós somos abençoados por Ele. Então nós precisamos ter a graça de Deus em todas as nossas atividades, em nossa vida, Deus nos abençoando. Então, nessa perseverança de Paulo, a graça de Deus está na sua vida, no seu ministério, e a pregação da palavra de Deus sendo pregada. Mas Paulo, fortalecido na graça de nosso Senhor, ele permanece em Corinto, vimos, nos fala para Deus, por 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, ele continuou pregando a palavra de Deus. Ele continuou ainda. Não é qualquer coisinha, não tem motivo para que nós deixamos de pregar a palavra de Deus quando nós somos enviados por Deus para fazer essa missão tão gloriosa da palavra de Deus. Então nós vimos que na confiança e na presença de Deus, o temor é vencido
e a missão prossegue. Então a gente vê, às vezes nós estamos assim em uma situação tão insegura, instável, e a gente fica, será que eu faço? Será que eu falo? Mas de repente o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, Deus fala, nos dá aquele encorajamento, e a gente torna-se poderoso, a gente se sente revigorado, e começamos, não, vamos prosseguir, vamos continuarmos pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas, que Jesus Cristo é o Cristo, aquele que salva, aquele que batiza, aquele que cura, aquele que realmente Ele quer que nós estejamos preparados para um dia nós estarmos morando no céu. Então vimos que a consolidação da igreja em Corinto logo despertaria mais reação intensa. Nós sabemos que isso, infelizmente, é normal. A igreja de Jesus, ela vai crescendo, a oposição vai se instalando cada dia mais para combater, mas jamais poderá vencer. Tenha uma consciência em nossa vida, meu irmão, a quem está ouvindo esse estudo, nunca Deus vai perder pela oposição, que não precisamos falar o nome do opositor de Deus, tu conhece. Nunca Deus vai perder, Ele é sempre o vencedor. Quem tem Deus na sua vida é sempre vencedor, mesmo que nós temos situações diversas, contrário, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vimos que, despertando essa intensa combina, afinal de contas, com o julgamento do apóstolo Paulo pelo procônsul Gálio, episódios que revelaria a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Então nós vimos que Paulo, diante de Gaio, sendo ali uma pessoa julgada, mas as testemunhas, o fortalecimento ali veio de Deus em benefício. Então nós vimos que Paulo, diante de Gaio, a graça que sustenta diante do meio da oposição, é a graça de Deus. Então nós vimos que a acusação dos judeus, tinha acusação, porém Paulo, ele tinha a proteção divina. Vejamos que a oposição judaica em Corinto não cessou, sempre continua. E Paulo foi levado diante de Gálio, o procônsul de Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Porém, nós vimos, antes mesmo que Paulo se defendesse, sempre há alguém, Deus usa alguém para nos defender, para nos apoiar. Isso é líquido e certo. Deus sempre usa alguém. Nós vimos no Antigo Testamento quantas situações que Deus usou alguém, para falar, para defender aqueles que são seus. Então nós vimos que antes de Paulo se defender-se, trazer a sua defesa, nós vimos Gaio rejeitou todas as denúncias, todas as acusações que Paulo sofria. Olha que coisa tão maravilhosa. Deus usou o procônsul Gálio para essa finalidade. Não aceito, não quero ver, não me adianta trazer nenhuma denúncia contra este homem.
aqui nos fala que Galho rejeitou a denúncia, declarando não ser a sua competência de julgar disputas religiosas internas. Ele falou: olha, eu não sou competente, esse assunto não é comigo. Quer dizer, ele rejeitou e também se pôs: não compete a mim esse assunto de estarmos tratando, talvez não, num tribunal. Não valia, não era isso que ele precisava. Então, ele rejeitou, declarando a sua não competência de julgar a sua religiosa, ao expulsar os acusadores do tribunal. O governo confirmou, sem saber, que a promessa de Deus, do Senhor, de que ninguém faria mal a Paulo. Ele falou não de si, ele falou assim inocentemente, sem saber, né? Então parece, né? Mas não era. Era Deus trabalhando na vida do próximo Galho, defendendo o seu fiel, encorajado servo, o apóstolo Paulo. Então, meu amigo, meu irmão que está nesse momento nós compartilhando essa palavra tão importante, nós queremos saber dizer: Deus usa quem Ele quer, Ele usa da forma que Ele quer. Às vezes nós nem percebemos que nós somos realmente pessoa que está sendo usado por Deus a defesa de alguém que é fiel ao nosso Deus. A mesma pessoa não é cristão, aí não tem o conhecimento, mas Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, visto que o escritor, mais uma vez, recapitulando, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, né? Então, é a forma que Deus tem trabalhado e trabalha até os dias de hoje. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo da palavra de Deus. Então nós vimos que assim Deus usou, quer dizer, as autoridades civis, né, para preservar a obra missionária. Quer dizer, Deus usou, na verdade, ali esse homem para que, como autoridade civil, com poder de tomar decisões, com poder de impor regras e penalidades, mas Deus usou ele a não tomar nenhuma decisão contrária à vontade de Deus. Então nós vimos que isso faz com que o evangelho torne-se mais fortalecido e a oposição crescendo. Mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. Quer dizer, o pecado cresce, vai crescendo o pecado, mas a graça de Deus, ela está realmente definida para nos abençoar. Mas também nós vimos que após a decisão de Galho, né, Sóstenes, ele era o principal da sinagoga. Ele foi espancado diante do tribunal, sem que o procônsul interviesse. Quer dizer, Galho não entrou no detalhe por uma agressão física e que ali sofreu Sóstenes. Ele ficou, na verdade, ali numa situação até comprometedora, assim, porque defendeu Paulo não tomando nenhuma decisão. E com Galho, nós vimos aqui, Sóstenes, ele como principal cônsul,
ele foi aquela pessoa que sofreu os espancamentos, sofreu agressão ali. Isso quer dizer que o episódio revela a instabilidade do homem, que às vezes toma decisão por si só, mas sem a direção de Deus. Por isso, nós precisamos entender que nosso Deus, ele continua abençoando os seus. E posteriormente, o Sóstenes, ele é citado como ele é citado como irmão de Jesus Cristo, que sugere uma possível confirmação numa conversão da sua vida. Olha, se confirmada essa transformação, reforça que o poder do Evangelho de Cristo Jesus tem poder para alcançar até os nossos opositores. Alguém que persegue o povo de Deus, alguém que persegue a propagação do Evangelho de Cristo Jesus, seja por onde vem essa perseguição e essa oposição. Assim acontece. Concluindo, nós vimos que a graça de Deus, ela é suficiente na vida de Paulo para ele ter essa experiência e também continuar animado, crescendo o Evangelho pregado por ele em Corinto. Eles estão falando em Corinto, mas Paulo pregou outros lugares nas suas viagens missionárias. E vimos que em Corinto Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Quer dizer, a gente sabe aquele momento que a gente vê, olha, tudo isso está acontecendo, tudo isso é possível. Não é porque não é capacidade minha humana, mas é a suficiência, graça de Deus que opera entre nós e nós fazemos o cumprir da ordem que o Senhor Jesus tem nos concedido. Então nós vimos que a cidade foi marcada realmente pela imoralidade, lugares difíceis. E aqui nos registra um texto da lição. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meia fragilidade, pressões, oposição, aprendeu o que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós pensamos que nós somos fracos, nós vamos ser vencidos, nós não vamos conseguir chegar ao objetivo. Quando pensamos que somos fracos, diz a palavra de Deus que nós somos fortes. Essa força, ela vem de nosso Deus que está no céu. E isso faz com que nós crescemos, né? E a cidade de Corinto ela foi demarcada, quer dizer, ela foi assim vista com a sua decadência, pela sua decadência ali, foi marcada. Porém, com a chegada do Evangelho de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos que foi transformada, tornou-se um campo fértil. Aqui nos fala de Deus que nós vimos que depois de 18 meses, Paulo continuou, depois de expulsar da sinagoga, indo para a casa de Priscila e Áquila. Nós vimos que todos foi junto com ele trabalhar, e nós vimos que, na verdade, começou a perceber uma nova etapa. Qual é essa etapa? Essa etapa nós vimos que lá, como fala, Corinto tornou-se um lugar fértil para a pregação da palavra de Deus. Assim aprendemos que não
podemos ter ausência de lutas. Nós temos que ter sempre lutas para continuarmos trabalhando, e a presença de Deus, a sua graça, nos basta para que nós possamos sermos abençoados. E nós vimos que ali, Corinto, mais uma vez, tornou-se um campo fértil da palavra de Deus para a manifestação da graça de Deus. Aí todos nós vemos, olha, isso não foi sabedoria, não foi condições humanas, mas sim o nosso Deus que está no céu, que nos fez assim. E Paulo permanece ali e, como fala, com uma igreja estabelecida. Resumindo, concluindo, nós queremos dizer que nós precisamos aprender que não é a ausência de luta, mas é a presença de Deus que nos mantém firme. Não é a ausência de luta, mas sim é a permanência, é a graça de Deus em nossa vida que mantém nós suficiente para sustentar em qualquer circunstância da nossa vida. A graça de Deus nos é suficiente. Por isso, essa experiência que o apóstolo Paulo teve em Corinto nos ensina que a missão a qual nós temos em realizar exige coragem, sustentando sempre apresentada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E dando o discernimento e dando também o encorajamento para pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos a verdade eterna em um contexto marcado por profundas mudanças. A gente vê um lugar que o pecado cresce, o pecado é forte, o Evangelho de Jesus Cristo vai entrando, vai transformando uma vida, até na família, e de uma forma vai entrando, vai caminhando, mas tem oposição. Quando chegamos lá na frente, nós vimos que a graça de Deus fez com que todos tenham oportunidade de sermos salvos, e ali nós vimos que nasceu uma igreja em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência, graça de Deus em nossa vida. Meus irmãos, esse assunto é tão maravilhoso. Estamos concluindo nossa lição. Vamos sempre entender nossa vida. A graça de Deus nos basta em nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, como é bom nós nos reunirmos, né, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Eu tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo a partir das 9 horas da manhã em qualquer uma das nossas igrejas participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor.
Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.